todos, sejam muito bem-vindos ao Fatra Podcast. Meu nome é Sérgio, essa é a Juliana, Maiara e Priscila. Somos estudantes do 5º período de Psicologia na Faculdade Fatra. O assunto de hoje é sobre os caminhos da psicofarmacologia, qual a importância para o psicólogo obter este conhecimento. E para falar sobre esse assunto, é uma honra receber o Dr. Leandro Nogueira de Souza, médico psiquiatra, professor, palestrante e sócio fundador da Clínica Lenog em Uberlândia. É um prazer recebê-lo, Dr. Leandro. Seja muito bem-vindo aqui conosco. Obrigado pelo convite. Eu gosto sempre de participar desses eventos, dessas questões acadêmicas, que eu acho importante contribuir na formação de profissionais da saúde mental, que vão ser futuros colegas. Sim. Olá a todos, seja muito bem-vindo, Dr. Leandro. Para iniciar a nossa conversa, eu gostaria que você nos respondesse o que são os psicofármacos e como essas medicações são prescritas hoje no consultório. Essa é uma dúvida muito frequente. A primeira questão é: psicofármaco é um tipo de medicamento que atua no sistema nervoso central. Por isso que tem a palavra psico antes. Os fármacos, em geral, eles são medicamentos. Quando a gente fala do psicofármaco, é os que vão atuar no sistema nervoso central. Hoje, eles são prescritos com alguns receituários de controle especial. A gente tem 3 receituários hoje no Brasil, que é o receituário branco, que é para prescrever antidepressivo e antipsicótico, e alguns anticonvulsivantes, estabilizadores de humor. O receituário azul, que é o de controle especial, que é o B1, que é para prescrição de benzodiazepina, e o amarelo, que é para prescrição de psicoestimulantes, que são psicofármacos que vão atuar na questão são estimulantes. São as famosas receitas controladas. São todas as receitas de psicofármacos são controladas. Tá certo. E as medicações genéricas, os manipulados, fazem diferença no tratamento? Sim, são diferentes. Até dessa questão das medicações. Você perguntou sobre as receitas, É importante dizer que hoje essa prescrição ela pode ser feita com outros profissionais. Quem prescreve, às vezes, medicamento psicofármaco sem ser médico ou psiquiatra? É o neurologista, os reumatos, que eles tratam algumas questões da fibromialgia, endócrino, que trata a compulsão alimentar, e dentista, que são especialistas em tratamento de dor, de TEM. Eles podem prescrever medicamentos, são os profissionais que podem prescrever. E essa questão da diferença, a primeira coisa é que eles não são iguais. Então, quando a pessoa fala que o genérico é igual à referência, ele não é igual. Sim. Mas aí as pessoas falam, mas é a mesma substância, é o mesmo princípio. É o mesmo princípio, mas não é igual. Sim. Uma analogia para vocês entenderem, é igual carro. O que o carro faz? O carro ele te transporta, ele transporta as pessoas. Ele tem carros que têm ar-condicionado, direção elétrica, câmbio automático. E aí, quando a gente fala que todos os carros são iguais, eles são iguais? Não. E o que diferencia o preço e o que o carro entrega? Então, se você pega um carro popular e vai comparar lá com uma BMW, com a Ferrari, com um carro mais de uma linha melhor, é diferente. Então, esse marketing que fazem por aí, falando que é igual à referência, então é mito. Inclusive, teve uma reportagem que foi ao ar uns 2 anos atrás numa determinada emissora, que fez os testes dos genéricos com as referências. E por falta de fiscalização, ou às vezes até a questão da bioequivalência, o correto seria que teria que ter a mesma. Às vezes, por ser a mesma substância, tem uma bioequivalência e uma biodisponibilidade próxima, mas vou dar um exemplo. Às vezes o sal que é utilizado, a qualidade não é a mesma do referência, a forma de armazenamento, o tipo de blister, o tipo de liberação, se essa liberação vai ser controlada, se a liberação ela vai ser prolongada. Mesmo sendo a mesma substância, a mesma dosagem, não necessariamente é igual.
Leandro, existem genéricos que têm um efeito parecido com ou muito próximo da referência? Existe. A gente tem que conhecer cada substância. Entendi. Porque tem umas que tem, outras não tem. Então, assim, o genérico, teoricamente, ele teria que ser igual, biodisponibilidade, bioequivalência e na questão do sal. O similar, Isso, o nome já traz, ele não é igual, ele é similar. É outra substância. Muito parecido. Às vezes, tem similar que é melhor do que o genérico. Olha só. A bioequivalência, a biodisponibilidade é mais próximo da referência, mesmo sendo uma substância diferente do que alguns genéricos. Então, o similar ele não é igual. E pela lei, se você faz uma receita, eu coloco o nome, eu sempre ponho referência. Se você for numa farmácia, eles não podem te vender o similar. Mas às vezes vendem. Mas não poderia. Né? Aí o similar a gente teria que prescrever. Como é diferente, a gente teria que prescrever o nome do similar para a pessoa comprar o similar. E eu falo, doutor Leandro, nós como psicólogos, saber disso é muito importante para orientar, né, os pacientes, porque quando a gente faz uma boa psicoeducação, o paciente fica mais alerta a esses detalhes, né? Eu falo que o cérebro, ele é muito bem protegido, por isso também da medicação ser às vezes um pouco mais cara, de ter que usar referência, porque para chegar nesse ambiente neuroquímico do cérebro, precisa ser uma medicação que passou por vários processos, né, para chegar até o mercado. A gente tem que ter sensibilidade também, né? Eu vou dar o exemplo da mais que todo mundo conhece, a fluoxetina. No SUS tem, você pega ela gratuita. A fluoxetina genérica que o SUS ele distribui, ela tem uma qualidade comparado com a referência muito baixa, até com os similares, muito baixa. Então, um exemplo, um paciente que eu já atendia, que tomava a dose máxima, 4 fluoxetinas no SUS, não teve a melhora que era esperada, muito efeito colateral, dor no estômago, náusea, e não melhorava. E aí, quando ele tinha uma condição financeira de comprar, que eu passava, às vezes, um similar, ele tomava metade da dose, 2 e ficava bem. Já teve casos de tomar um comprimido, 20 miligramas de referência, a fluoxetina é o Prozac. Sim. Agora a gente tem que entender a realidade. Então, como eu falei dos carros, né? Se você precisa ir daqui para São Paulo, mas você só tem um carro popular para ir, é melhor você ir no carro popular e chegar lá em São Paulo, do que você não ir porque você quer ir de Ferrari. Sim. Às vezes a gente tem paciente que não tem o dinheiro para comprar porque é muito caro. Pra vocês terem uma noção, a fluoxetina, o Prozac, uma caixa dele, que vem 28 comprimidos, que não dá nem por mês, custa entre 140 e 180 reais. Está numeroso demais. Para quem ganha um salário mínimo, não é compatível com a renda. Mas aí tem o do SUS, às vezes vai ter que tomar 2, 3 comprimidos para ter uma resposta semelhante, só que com mais efeito colateral. Doutor Leandro, e os manipulados, por exemplo? Tem alguns médicos que passam manipulados, poucos psiquiatras, mas de outras especialidades, né? Mas qual que é a diferença disso na vida do paciente também? É a mesma questão, né? A qualidade quando você vai comprar o lote que a farmácia compra, da onde que vem. Hoje tem muita empresa que são em países que não tem muita fiscalização, então muito sal vem da Índia, vem da China, né? Então às vezes você não sabe a procedência nem a qualidade, mesmo sendo a mesma substância. Então depende. Então os bons manipulados, que são feitos com sais bons, o preço é muito próximo do valor do medicamento industrializado. Muito próximo. Agora, às vezes, tem que é um valor muito diferente, aí a gente depende da farmácia, dessa questão. E do tipo de substância. Tem algumas substâncias que são mais instáveis, é mais difícil dessa manipulação, até pela questão da forma que vai ser encapsulado, do controle, depende muito de quem vai manipular, depende muito da farmácia. Tá, sempre ficar de olho nisso, né, para ter às vezes essa questão da opção de ter esse tratamento com mais assertividade. Né? E os antidepressivos, eles causam realmente dependência? Pergunta que todo mundo confunde. Todo mundo confunde. Eu acho que é a pergunta recorde, né? Então, para a câmera aqui, para quem estiver assistindo ou ouvindo a gente, né?
antidepressivo não causa dependência. Sim, mito, Não né? causa, mito. O que causa dependência? Lembra que eu falei que tem 3 tipos de receita? Uhum. A receita de antidepressivo, aquela receita branca, tanto é que todos os antidepressivos eles são uma tarja vermelha, que é a mesma tarja do antibiótico. Uhum. Você pode comprar antibiótico sem receita? Não. Antidepressivo também não. Então, todo remédio que for tarja vermelha, ele não causa dependência química. Então, nenhum antidepressivo causa. Aquelas outras receitas que eu falei, que é a receita azul de benzo e amarela, se você pegar os medicamentos que são vendidos com essa receita, eles têm uma tarja preta. A tarja preta não é porque o remédio é forte, ou porque é o remédio, entre aspas, aí, usando um termo preconceituoso, remédio de doido, que a pessoa vai ficar sedada. Não tem nada a ver. A tarja preta significa pode causar dependência química se for usado de forma incorreta, abusiva. Não que vá causar também. Porque quando do jeito que a gente prescreve, a gente orienta, é para a pessoa não ter nenhum risco isso. Agora, o que é o problema? Que as pessoas usam por conta própria. E às vezes, até colegas médicos, querendo ajudar, prescrevem esses medicamentos de forma incorreta e a pessoa vai criar, como ele pode causar dependência, vai criar dependência, a pessoa vai ficar dependente por uma questão de não ser o mais indicado para o tratamento. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, né, vocês vão ser futuros psicólogos, o paciente de vocês chegou e falou que foi em outra área médica, foi no ginecologista, foi no gastro, foi no dermato e eles passaram um antidepressivo, algum remédio, não toma, marca uma consulta com um psiquiatra, né? que é quem o especialista, vai... né, no cérebro. Né? Porque que os outros órgãos também adoecem igual o cérebro. O cérebro também adoece igual o coração, né? E as outras partes do corpo. Só que as pessoas ainda têm uma dificuldade de entender isso. Né? Não, sim. Doutor, e uma dúvida. O nosso paciente está ali em surto, né? E vai em qualquer médico e passa ali o Rivotril, que já tenho conhecido que já aconteceu isso. Mas ele está em muito surto. Então ele não tem acompanhamento psiquiátrico, só psicológico. Como que a gente pode conduzir isso? Vendo que se ele não tomar, pode ser que traga um prejuízo. Como conduzir assim, não toma? Não. A desprescrição, eu falo isso para todo mundo, a desprescrição, ela tem que ser muito bem avaliada. Então, se ele está tomando, foi prescrito esse medicamento, ele está tomando, a orientação que você vai falar é para ele procurar um especialista para avaliar se vai continuar e se não for continuar, como que vai ser retirado. Porque se orienta parar de uma vez, ele pode ter uma piora ou ter uma crise ali por conta a gente chama de retirada abrupta. Os psicofármacos, a gente não faz retirada abrupta, a gente começa com dose baixa e aumenta, e na hora de tirar, vai na dose alta, vai reduzindo para tirar. Então a orientação é procurar o especialista para avaliar se aquela medicação está correta ou não. Se não tiver, ele vai orientar o que fazer. Mas nunca falar para parar de tomar. Então, todos os medicamentos, o desmame é mais ou menos dessa forma? Vai de... Psicotrópicos, sim, os psicofármacos. São todos feitos com redução gradual. Porque mesmo os que não causam dependência, por exemplo, os antidepressivos, eles não causam dependência química. Mas a retirada abrupta pode causar o que a gente chama de síndrome de retirada abrupta. Um mal-estar, um desconforto, a gente não quer que aconteça isso. A gente faz sempre a retirada gradual. Por isso que a desprescrição e a prescrição tem que ser feita pelo especialista. Entendi. Teve uma paciente que estava com compulsão alimentar. Aí foi numa outra especialidade médica. Eu não me lembro se era endócrino ou se era um nutrólogo. Não me lembro. E tem uma medicação que auxilia nisso, né, que é a bupropiona, que auxilia. E ela foi prescrita para a paciente. Ela falou, que horas que você tem a compulsão? À noite. Aí passou para ela tomar à noite. E aí ela começou a ter insônia. Porque dependendo da dosagem, até dá uma E a acelerada, bupropiona é um medicamento que ele não pode ser ministrado à noite, porque ele como ele aumenta ali a dopamina, então aumenta muito rápido, ele deixa a pessoa mais ativa, e aí a pessoa não vai dormir. E aí a pessoa fica mais alerta, e aí vai continuar comendo, não vai conseguir dormir, e não vai tratar isso. Então, o medicamento ele poderia ajudar se ela fosse orientada em outro horário, mas como é o período da noite, a gente viria uma outra medicação que pudesse ser prescrita naquele horário ali,
para auxiliar. Por isso que tem que ser especialista, porque as outras áreas não sabem esses detalhes. E um outro detalhe muito importante que não foi feito. Esse, por exemplo, a bupropiona, eu perguntei para ela, quem te prescreveu perguntou se você já teve crise convulsiva, já tomou algum anticonvulsivante na infância, na vida? Eu falei, não. Ele é contraindicado porque ele baixa o limiar convulsivo. Então, sempre tem que ser perguntado algumas coisas, né? E as outras áreas não sabem porque não é da rotina deles. Então, não tem por que saber. Mas aí é onde que vem a responsabilidade de ir na pessoa que tem essa Isso é tão sério, né, doutor Leandro? É igual os benzodiazepínicos, que causam dependências aí, dependência química. É ter esse cuidado, né, de ter a hora de iniciar, mas a hora de retirar também, né? E eu acho que o tratamento com o psicólogo também ajuda nessas questões, de ajudar o paciente a conduzir esse desmame da melhor forma, né? Porque o que a gente mais vê, na verdade, é justamente pacientes dependentes dessas medicações e não dão conta, não tem esse apoio, né, psicológico de conseguir ficar sem a medicação. Tem que fazer a troca. Então, por exemplo, o paciente está tomando um medicamento, ele tem ansiedade. Está tomando um medicamento para tratar a ansiedade. Melhorou a ansiedade. Agora, se ele não faz terapia, se ele não faz atividade, se ele não mudou nada da vida dele, como que eu vou tirar esse medicamento? Se eu tirar, ele vai voltar a ter crise de ansiedade. Porque o medicamento ele não trata a causa. Eu sempre falo isso para as pessoas, o medicamento ele não trata a causa, ele não cura. Ele tira os sintomas ali, dá uma estrutura para a pessoa buscar a mudança. Então, o que está me causando ansiedade? Aí vai identificar, está lá fazendo a terapia, está fazendo atividade física, higiene do sono, mudou os hábitos de vida, tudo. Aí a gente faz o desmame. Né? Eu falo que o psicólogo hoje, eu acho que para começar o tratamento, ele precisa iniciar pelo básico, que é ensinar o paciente a dormir, comer e fazer atividade física. Se a gente não tiver essa base fortalecida, não adianta a gente querer colocar os outros pilares que não vai se sustentar. Então, eu acho que é ensinar o básico ali primeiro, para ele ter condições de depois continuar a vida sem uma medicação. Isso não é causar dependência. Isso. Por exemplo, como eu disse, a pessoa tem ansiedade, está tomando um medicamento lá que não causa dependência. Ah, mas aí ela está tomando, se tirar ela vai voltar a ter crise, ela está dependente do medicamento. Não. É porque ela não cuidou da situação. Das outras coisas, né? Então, a medicação trata aqui na frente, as outras coisas. A gente pode até tirar, mas já vai voltar a ter. Não é porque o seu corpo está dependendo daquele remédio, se já é dependente disso, é porque você não trata a causa. E tem gente que não quer tratar a causa. Não quer. Prefere tomar remédio a vida inteira. E eles falam isso pra gente. Não quero. Só que aí tem um problema. O corpo ele vai criando uma tolerância química. Aí com o passar do tempo você tem que ajustar a dose. Aí a pessoa não faz terapia, não dorme direito, não alimenta direito, não faz atividade física. Aí você tem que aumentar a dose. Aí chega uma dose máxima, tem que trocar, aí tem que associar. Aí vai, a hora que vê a pessoa está tomando 3, 4 tipos de medicamentos porque ela não trata a causa. E a terapia é tão importante nesses casos, doutor Leandro, que hoje a gente já tem estudos que mostram isso. Tratamento de primeira escolha antes de casos leve a moderado. A primeira escolha é a terapia cognitivo-comportamental, que vai dar condições do paciente às vezes mudar e não precisar da medicação, né? Só com mudanças de hábito. Então, assim, enquanto a gente tem estudos que mostram, por exemplo, que se eu regularizar o sono do meu paciente, ele tem melhora de 80% dos sintomas de ansiedade. Né? Então, tanto que isso é importante, essas mudanças de hábitos na vida das pessoas. E a maioria não, prefere a medicação. Aí o que eu percebo no consultório? Meus pacientes, isso é muito perceptível, assim, os que fazem terapia, quando eles têm indicação de tomar medicamento, eles tomam doses menores por menos tempo. Isso. A gente trata quem não faz terapia, às vezes você tem que chegar em dose muito alta, tempo muito mais prolongado, né? Enquanto a pessoa não buscar outras mudanças, talvez vai ter que continuar aquilo ali um tempo até maior. Então, assim, é perceptível a questão da importância de e cuidar. outra coisa também importante que eu vejo é a psicoeducação sobre o tempo de ação das medicações também, né? No início ali do tratamento. Às vezes os pacientes abandonam o tratamento pela falta de paciente por causa dos efeitos colaterais, que tem aquele prazo ali entre 15 e 21 dias, ou até 3 meses, né? Acho que até 90 dias, né? Seria o da medicação. E aí eles abandonam. E o papel do psicólogo nesse momento é muito importante, de estar, né, informando, psicoeducando desses efeitos colaterais, que às vezes precisa piorar para melhorar algumas medicações. Então isso é muito importante para o psicólogo ter essa dimensão
né, dessa ação dessas medicações. Eu acho que por isso que a gente escolheu esse tema justamente, eu acho que para ajudar mais psicólogos a ter essa visão que precisa saber desses psicofármacos. Qual que é a dificuldade no início do tratamento? Porque os psicofármacos, o cérebro, o sistema nervoso central tem uma barreira, né, que é uma barreira que protege ele de qualquer coisa. Inclusive os medicamentos eles não passam com facilidade. Eles são um tipo de molécula que vai ligar lá nessa membrana, né? A gente fala que a barreira hematocefálica que vai passando. Então, você começa a ter uma resposta terapêutica depois de 3 semanas, às vezes demora até 6 semanas, 8 semanas para chegar no máximo que aquela dose vai poder auxiliar. Só que então, não vai ter melhora e às vezes tem um efeito colateral que vai fazer piorar algumas coisas. Então, tem que orientar, às vezes começar com uma dose menorzinha, aumentando mais lento, quem nunca tomou um medicamento, porque senão abandona. E a gente vê muito isso, né, o abandono do tratamento. Quais os medicamentos mais utilizados na atualidade, os depressivos? E quais consequências desse uso indiscriminado? Vamos falar de quais são os medicamentos mais prescritos. Vamos pegar no Brasil. Infelizmente, dos psicotrópicos são os benzodiazepínicos, que é os que não tratam praticamente nada. Então a pessoa está com insônia, aí ela vai em uma outra área aí, que não é da psiquiatria. Aí passa um benzo para tomar à noite para dormir. Vai dormir? Vai. Mas não vai tratar a causa da insônia. O que você tem que fazer com insônia? A primeira coisa é fazer um exame, né, que chama polissonografia, para ver se a insônia não é por questões obstrutivas, se a pessoa não tem uma apneia obstrutiva, se ela não tem alguma disfunção aí, fisiológica, né, anatômica. Depois ver a causa, né? O que pode causar insônia? Ansiedade, depressão, estresse, uma série de fatores, uso abusivo de substâncias que são estimulantes. Aí você vai tratar isso, mas não é com benzo. Agora, quando você começa a tomar os benzos, aí o negócio vai... O Brasil hoje prescreve mais benzo que os Estados Unidos. Quais as consequências do uso indiscriminado de antidepressivos? Aí a questão dos prejuízos que qualquer medicação... O que diferencia o medicamento do veneno? É a dose e a indicação do tempo de uso. Dose e indicação do tempo de uso. Então, uma coisa que pode te auxiliar, se for usado indiscriminadamente, em doses incorretas, por tempo incorreto, pode causar prejuízo, vamos falar do corpo, questão hepática, renal, algumas funções cognitivas. Então, é como usar qualquer substância indevidamente. Os riscos são esses. Os benzodiazepínicos são os famosos ansiolíticos, né? E as pessoas têm essa falsa ilusão que eles tratam a ansiedade. Na verdade, o que trata a ansiedade é antidepressivo. Isso, Então, a gente trata a ansiedade com antidepressivo. Eu vou te perguntar isso agora. Os ansiolíticos tratam a ansiedade? Os ansiolíticos, eles tratam crise de ansiedade. Então, quando a gente começa um tratamento, como o antidepressivo vai demorar para fazer o efeito, a pessoa está tendo crise de ansiedade, você não vai falar para ela, você vai ter crise de ansiedade em 1 mês e meio. Então, você passa um antidepressivo, passa um benzo e já faz uma escala de quanto que ele vai tomar e quanto que ele vai tirar. Mas os benzos, eles têm várias funções. Uma das funções, ele pode ser ansiolítico, ele pode ser relaxante muscular, efeito hipnótico, que induzir o sono. Então, você vai fazer a endoscopia lá. Quem já fez endoscopia? Você já viu aquilo que você toma lá antes que você dorme? Aquilo é um benzo. Então, ele tem um efeito hipnótico, que dá o sono, amnéstico. Por isso que você, às vezes, esquece, né? Dorme, esquece às vezes você não lembra ali da endoscopia, o que aconteceu. Então, e tem até muita discussão com o Zolpidem, né? Que agora eu acho que mudou, eu até vi recente, eu acho que essa semana mudou o receituário. Agora antes era receita branca, agora passou para receita amarela. Azul. Azul? A mesma do benzo, mas o Zolpidem não é benzo. Mas por conta do controle do uso indiscriminado que está sendo feito, aí estão tentando restringir a venda. Porque é mais difícil o acesso à receita azul. Receita B1. Certo. E o tratamento de primeira escolha, doutor Leandro, como que você, na sua visão médica, né, o paciente chegou sem tratamento com psicólogo e nunca ter passado pelo psiquiatra?
Qual é o tratamento de primeira escolha? Assim? Isso aí depende muito, né? A gente depende de qual que vai ser o diagnóstico da pessoa, como está o quadro dela ali atual, né? Mas assim, é entender que em saúde mental as pessoas associam que o tratamento é só farmacológico. Isso não é verdade. O tratamento ele deve ser multidisciplinar. Então, mas é só o psiquiatra e o psicólogo. Não, tem um terapeuta ocupacional, tem um educador físico, tem um nutricionista, tem um enfermeiro, tem um fisioterapeuta que, por exemplo, pessoa com fibromialgia, né? Então tem um fisioterapeuta especialista em saúde mental que vai dar uma abordagem, que a fibromialgia ela tem uma questão além da dor física, ela tem a ligação com algum transtorno psíquico. Então, os tratamentos de saúde mental, essa avaliação tem que ser feita até para ver se tem indicação ou não do medicamento. Como que você faz essa escolha? Sabendo fazer diagnóstico. Você já citou aí, por exemplo, né, você falou de ansiedade, vamos pegar a depressão. Um paciente foi diagnosticado com depressão leve. Como faz diagnóstico de depressão leve? Pegando os critérios do DSM, né, o número você vai lá falar sobre a gravidade, o número de sintomas, sobre a recorrência, a gravidade, ou usar alguma escala. Tem várias escalas aí gratuitas, né? Tem a escala de Hamilton, que qualquer profissional da saúde pode usar. Tem as escalas de Beck, que é de uso da psicologia, no inventário, e lá você vê a gravidade. Por exemplo, a leve. Então, um paciente com depressão leve. O que os estudos mostram pra gente? Que o paciente com depressão leve, que fez terapia, psicoterapia, e que usou antidepressivo, a melhora é igual, não tem superioridade. Então, esse paciente não faz sentido você prescrever um medicamento, você vai encaminhar para psicoterapia, porque o resultado vai ser o mesmo. Agora, se é uma depressão moderada para grave, aí os estudos mostram que o uso da medicação junto com a psicoterapia tem um resultado, um efeito melhor. Então, é avaliar e indicar sobre tem ele. ainda uma resistência para a psicoterapia, né? Quando você, se for, por exemplo, chegou um paciente no seu consultório, você encaminhou só para a psicoterapia, ele tem aquela resistência em procurar esse profissional e prefere às vezes falar assim, mas você não vai passar nenhuma medicação? Tem, né? A gente vive hoje, eu falo que a gente está na sociedade do imediatismo, né? Isso aqui, faz as coisas ter uma velocidade muito rápida, todo mundo quer resolver as coisas logo. Então, o que a pessoa às vezes fala? Eu já fui no psicólogo, fiquei lá 2 meses, não melhorei nada. Aí tomei um medicamento, com 1 semana já estava melhor. Então, né? Aí eu falo para ele assim, o medicamento você toma todo dia? Eu falo, toma todo dia, né? A meia-vida dele, ele dura tantas horas no seu organismo. Na terapia você foi quantas vezes? Foi 4 vezes, foi 8 vezes. Então, não tem como ter o mesmo resultado, porque é diferente, tipo, como vai melhorar, né? Então, só que eles querem melhorar rápido. Mas o psicólogo não pode passar remédio, o psicólogo não vai resolver meus problemas, não vai. Ele vai te auxiliar a você resolver. Ter condições de resolver. Você vai resolver as coisas, mas a pessoa quer resolver rápido, ela quer milagre. Por isso que a gente tem essa inundação, acho, de pacientes com sintomas, né, depressivos, ansiosos. Eu acho que tem essa questão do digital, tá todo mundo muito hipervigilante o tempo inteiro, hiperreativo a todo momento, é muito estímulo. Eu até falo que estão passando por uma incompatibilidade evolutiva. Eu acho que o nosso cérebro não está conseguindo acompanhar, né? Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E a gente tem os famosos mimados aí dopaminérgicos que querem tudo na hora, a tempo né? E resolver o que é mais fácil. Eu calçar um tênis e fazer uma corrida, né? Ou eu tomar uma medicação. Até atividade física, né? Às vezes eu falo para o paciente assim, pra você melhorar a sua ansiedade, você tem que fazer atividade física. Aí ele vai lá e faz atividade física 1 vez na semana, 2 vezes quando dá, passa uma semana e não faz. Aí ele volta na consulta, eu pergunto, e você está fazendo atividade física? Ele fala, eu fiz 1 mês, mas não melhorei. Eu falei, como é que você estava fazendo? Eu fazia 1, 2 vezes na semana. O que acontece se você tomar seu remédio 1, 2 vezes na semana, sozinho vai melhorar? Não, mas é diferente daí. Qual que é a diferença? Você não quer ter o mesmo resultado do medicamento? Então tem que ser no mínimo 5 vezes na semana. 7 vezes a gente sabe que às vezes é difícil fazer, mas 5 vezes, se for prioridade, faz. E eles têm uma resistência muito grande, né, nessa mudança de hábitos.
todo mundo hoje... O que é mais fácil? Acordar cedo e correr, ou pegar um comprimido, acordar e tomar. Por isso que é tão importante essa abordagem do psicólogo, eu falo muito, o que a gente mais estuda, né, assim, por fora da faculdade, porque eu falo que é o que vai fazer a diferença. Qual que é o intuito, eu acho, de ter um psicólogo? Justamente, de encorajar esse paciente a buscar melhor a qualidade de vida, né, um outro ritmo, achar tempo, né, deixar um pouco desse digital ali do lado, um pouquinho para se dedicar a essa qualidade de vida e para realmente a gente sair um pouco dessa onda de medicação. A gente tem, todos os pacientes, eu acho que a gente entra em atendimento aqui no estágio, você vai colher na ficha de anamnese, a maioria não, acho que todos, né? Praticamente. Com o uso de pelo menos duas medicações. Então, como resolver, eu acho que esse problema, que na verdade vai se estender, eu acho, ainda por muito tempo. Eu falo que é a quarta onda da pandemia, né? Os problemas de ansiedade e depressão. Vai ficar muitos anos ainda esse problema aí. Sim. Esse resultado. Doutor, só uma pergunta antes. Doutor, e a faixa etária? Em qual idade pode começar o medicamento? Porque igual falou hoje dessa geração de hoje. Então, hoje está começando a se medicar crianças, né? Vamos supor uma criança com TOD, né? O TDAH. Como que funciona esse medicamento? Se começar muito antes, pode ter algum probleminha ali na frente? Tem que fazer uma avaliação bem precisa, mas não tem limitação. Tem medicamentos que não são de uso pediátrico, mas tem antidepressivo, tem benzo, tem antipsicótico que pode ser usado em crianças de qualquer idade. Então não tem uma limitação de idade. O que limita às vezes é o tipo de medicamento, né? Então, por exemplo, tem alguns que a gente não tem muita segurança usar em criança, mas adulto pode usar. E as doses. Então depende. Eu falo que criança a gente medica, quando eu atendi criança, eu não atendo mais criança. Quando ela está disfuncional. Quando assim, se não medicar vai causar um prejuízo muito grande para ela. Porque senão é melhor ver as outras abordagens. Porque o sistema nervoso central dela está em formação ainda, e um psicofármaco ele atua ali, né? Então ele vai ter um impacto ali naquela maturação. Então, se der para ter outras alternativas, mas se precisar, é seguro para a criança. Mas tem que ter essa avaliação aí precisa, para não prescrever sem necessidade. E para finalizar, doutor Leandro, como que o senhor enxerga essa importância da interação do psicólogo com o psiquiatra para pacientes em uso de medicamentos? Para pacientes em uso e sem uso de medicamentos. Essa interação, porque existe essa questão de que às vezes as pessoas veem como o psiquiatra ele atrapalha o trabalho do psicólogo. E o psicólogo atrapalha o trabalho do psiquiatra. Isso aí não existe. Na verdade, os dois estão ali para ajudar a pessoa que quer melhorar, né? Então, tem que ser um trabalho conjunto. Eu falo que quando a gente tem um diálogo, né, e eu tenho esse diálogo com a área da psicologia, facilita o nosso trabalho da psiquiatria. Porque tem pacientes que eu vejo uma vez a cada 2 meses, uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, o psicólogo vê toda semana. Às vezes 2 vezes a semana. E aí, quando você tem e tem coisas que o paciente ele não tem coragem de falar pra gente. E a gente nunca faz saber. Aí o paciente, quando você tem essa questão, e é muito importante dizer que a gente só pode ter comunicação com a autorização do paciente. Então, para o psicólogo ou para o psiquiatra falarem sobre um paciente, e 100% autorizam, porque eles querem melhorar. E a gente tem a nossa questão ética. Então, coisas que não tem necessidade da vida pessoal do paciente, eu não vou passar para o colega psicólogo, eu sei que ele também não vai me passar, porque saber aquilo ali não vai influenciar na conduta. Mas as questões importantes, gerais, quando trazem para a gente, facilita. Então, tem paciente que eu consegui fazer diagnóstico de transtorno afetivo bipolar só por causa do psicólogo mandar informação. Quando que ele marcava consulta comigo? Quando ele estava na fase depressiva, pensamento de morte. Quando ele era um paciente bipolar tipo 2, que eles fazem episódio de hipomania. No hipo, que é eufórico, ele se sentia tão bem que ele nunca ia. Então eu achava que ele tinha depressão bipolar, por isso que ele não melhorava nunca, porque o tratamento farmacológico é diferente. E aí o psicólogo me mandou uma cartinha, falando,
Ó, eu falei pra ele, mas ele não quer, ele tá assim, assim, assado, né? Não tá dormindo, tá comprando muito agitado, falando rápido. Aí na outra consulta que ele veio quando ele estava deprimido, aí eu falei, você já ficou assim? Aí ele foi me contando, eu fico assim, mas é bom que eu fico produtivo. Eles gostam de ficar na fase. Por isso que E geralmente não procura não o procura. tratamento, porque tá bom, né? Tá Tô tudo bom. produtivo, falando. Só que essa fase não sustenta, né? Essa fase o corpo depois vai para depressão. Então até nisso facilita, porque às vezes o paciente não conta isso. Às vezes você pergunta e fala, não, normal, tá tudo certo, produzindo normal, dormindo normal. Eles veem como uma época boa, né? Tá numa fase boa Tá da vida. ótimo, né? Sim, é o mais difícil. Eu acho que era isso. A gente pegou as principais dúvidas, né, que a gente também tinha durante os estágios. Queria agradecer a sua presença, né, de ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. A nossa admiração, que é grande por você, né? Participamos de todos os cursos. Sim. Eu acho que é o que mais tem nos ajudado a ter essa visão, né, ampla. A faculdade nos ajuda muito, mas eu acho que procurar isso tudo também, esse conhecimento é muito importante para exercer a profissão. Vocês que estão vindo aí para a área da saúde mental, né? O estudo ele é contínuo. Sim. Até hoje eu faço cursos, eu estudo, eu busco conhecimento, né? E vocês vão continuar buscando, porque se parar a gente fica para trás, né? Sim. E aí a gente não vai conseguir dar a melhor assistência. Né? E fico feliz pelo convite, espero aí que as pessoas que nos ouvirem, nos assistirem, possam aproveitar aí um pouquinho. Certeza. E assim, falando um pouquinho só de psicofarmacologia, só uma né? pincelada, né? Coisa muito rápida. Eu até já fiz o seu curso de psicofarmacologia, eu sei o tanto que me ajudou, o tanto que é completo, né? Então, assim, falar aqui em 40 minutos é uma pincelada, né? Só para a gente ter uma dimensão do quanto isso é importante, até para estimular e motivar as pessoas, os outros psicólogos também a procurarem, né? Esse conhecimento. Com certeza. E já tem 3 anos que eu não faço esse curso de psicofarmacologia em Uberlândia. A gente está planejando para esse segundo semestre. Sim. Então, quem quiser saber informação, eu sempre divulgo nas redes sociais, que é o meu nome, é fácil de achar, @Leandro Nogueira. Aí tem sempre lá divulgando cursos, essas questões todas. No grupo da faculdade a gente também sempre está Aham. postando. Divulga, A gente sempre divulga e eu até pego no pé dos meninos da sala, tá? Vamos, gente! Puxa a orelha, mas assim, é fantástico, eu acho que ajuda muito e eu falo que a psicologia não tem por que você não for fazer diferença na vida do outro, né? Simplesmente passar pelo psicólogo, pessoal. Acho que é para fazer essa diferença, auxiliar nessa busca por qualidade. A gente que trabalha na saúde mental, médico, psicólogo, fisioterapeuta, enfermeiro, teórico, todo mundo, a gente cuida de pessoas. Isso. A nossa missão é ajudar as pessoas. E ajudar do jeito que é possível para cada tipo de necessidade. Exatamente. Então tá, muito obrigada, doutor Leandro, mais uma vez. Espero, às vezes, ter outras oportunidades também de a gente falar mais, né, sobre saúde mental. Obrigada. Obrigada. Obrigada a todos.